Eu senti que tinham 2 anjos muito grandes atrás de mim, me protegendo muito, então eu sentia muita paz. Mas o inimigo confrontava muito naquele momento. Ele falava assim, se entrega. Eu parecia que tava Você dentro do meu ouvia ouvido, isso? eu ouvia. Olha, Presta atenção nesse testemunho aqui. Ele vai falar com você. Aí depois que passou 1 ano, eu já quis tentar engravidar, né? Então, não tomava nada, não prevenia nada. E aí a gente tentou aí ali começou a nossa batalha, né? Ia no médico, aí eles falavam, não, espera mais 1 ano, tá muito cedo ainda, acabou de casar, é normal, né? O 2º ano também, foi aquela batalha, aí faz aquele monte de exame, aí procura um monte de médico, aí você começa a entrar num monte de especialistas, que um começa a indicar pro outro, né? E aí foi onde começou ali, acho que com 2 anos e meio de casado, eu já comecei a estranhar. Porque nos exames não aparecia nada. Então, assim, fazia aquele monte de exame e não tinha nada. O Rogério fazia um monte de exame e nada. Aí fomos procurar clínicas de fertilização, nada também, tava tudo bem com os 2, né? Então, assim, dali eu comecei a entender que tinha algo assim, eu falava, gente, não é normal, né? Os 2 tá bem de saúde, tá tudo bem. E aí começou uma batalha ali, foram quase 10 anos ali. De tentativas pra 10 engravidar. anos. Foram. Você via suas amigas, cada uma tendo seus filhos, e eu chorava, eu entrava no meu quarto. Assim, eu nunca questionei Deus. Eu nunca falei assim, Senhor, por quê? Por que não? Por que não? Porque eu falei, a minha mãe sempre me ensinou, não questiona Deus, né? A gente não sabe o que Deus tem pra sua vida. Então eu aprendi. Mas eu orava e eu sempre sentia no fundo do meu coração que um dia eu seria mãe. Não sabia a forma, mas eu falava, Senhor, esse sentimento eu não vou tirar do meu coração. Então eu sempre orava pra Deus me dar paciência, pra que eu tivesse entendimento que as minhas amigas engravidavam e eu não. Tanto é que chegou uma fase que as pessoas começavam a perguntar se eu podia ter filhos ou não, e a gente falava, no começo eu explicava tudo, mas depois de um tempo eu comecei a falar que eu não queria mais. Eu falava, não, a gente tá bem, a gente quer curtir o casamento, e a gente não quer filhos, né? Pra que as pessoas não ficassem perguntando, porque machuca muito, né? As mulheres hoje que estão tentando, passam por isso, é um sempre sofrimento tem uma cobrança forte, exatamente. E aí foi uma batalha, e aí foi onde a minha mãe, ela casou de novo, e a minha mãe fez tratamento de fertilização. E a minha mãe engravidou. Minha mãe tem 46 anos. Então, aquilo pra mim, naquele momento, pra lidar, foi muito difícil, né? Pra falar assim, poxa, né? Por que eu não consigo? O que tá acontecendo? E aí eu falei assim, tá bom, eu vou esperar mais um pouco, vamos esperar minha mãe ganhar. Aí logo em seguida minha mãe teve outra, né? Então, minha mãe com 50 anos teve uma segunda filha também. Eu falei, não, Senhor, minha mãe com 50 tá engravidando e eu aqui nada. E aí aquilo foi muito forte, mexeu muito comigo. Aí foi um momento que a gente resolveu se mudar para São José dos Campos. E ali, nesse tempo, eu já tinha feito muitos exames, assim, e tem exames que eles são extremamente, eles machucam a gente, até invasivos. Então, assim, a gente foi revirado. Aí eu cheguei a gente foi em 3 médicos de fertilização, né? O primeiro falou assim pra mim que era pra eu esperar, né? Que ainda tava tudo muito cedo pra gente ir tentando. O segundo já falou que eu tava muito gordinha, que eu precisava cuidar da minha saúde. Aí eu comecei atrás de cuidar da alimentação, academia. Aí ele chegou até, depois de todos os exames, a falar que eu era seca, meu útero. Até essa palavra eu cheguei a ouvir. Meu Deus, isso é forte. Foi muito forte. Aí, esse segundo foi aonde a gente falou assim, então, vamos entrar na fila de adoção, eu e meu marido. Tinha momentos que eu tava muito bem, porque quando a gente vai pra igreja, você consegue se levantar ali, né? A oração, o Espírito Santo, você consegue ter aquela força vinda de Deus, e você fala, não, eu vou tentar de novo. Então, eu passava, vinha o primeiro negativo, aí você falava assim, não, uma coisa que eu mais fiz na vida foi teste de gravidez, né? Então, olhava aquele negativo, e aí eu falava assim, poxa, de novo. Aí eu chorava, óbvio, né? Porque a gente quer esperar o positivo. E aí depois eu orava, o Senhor dava aquela tranquilidade, não, vamos tentar de novo. Então eu nunca tive aquele sentimento de falar assim, não, eu vou abandonar tudo, não. Mas quando a gente foi para São José, a adoção, ela é muito difícil, né? A gente acha que é muito fácil ali, a gente sabe que demora muito, né? Então assim, nós ficamos 4 anos lutando pela adoção e também não veio. Não veio. E aí eu tava chegando perto, eu tava com 34 anos quando eu fiz. Aí eu falei assim, Senhor, eu não aceito. Foi a única vez que eu conversei com Deus, assim, muito sério. Eu falei, Senhor, eu não aceito ser mãe depois dos 35 anos. Então assim, se eu não engravidar até meus 35 anos, eu vou abrir mão disso. Eu não quero mais falar desse assunto. Então foi aí onde eu comecei um tratamento novamente em São José. A gente juntou as forças, falei, vamos lá, Rogério, a gente vai fazer agora o que tiver que fazer.
né? Começar um tratamento de fertilização mesmo. Quando eu fui nesse médico, ele falou pra mim, você tá acima do peso. O que eu pensei? Eu falei, gente, eu tô com 34, se eu for ficar tentando emagrecer 30 quilos pra eu conseguir engravidar pra fazer, vai passar os 35, né? Aí o que a cabeça faz, né? Eu falei, vou fazer uma bariátrica, vou lutar por uma bariátrica. Então fui em São José, procurei o melhor médico de lá, fiz a aprovação, passei no psicólogo, tudo bonitinho, né? E fui pra fazer a bariátrica. Ok, passei pro processo, isso foi em 11, a minha cirurgia estava marcada pro dia 10/11/2018. Eu internei, não contei pra ninguém. Aí, então, no dia eu soltei uma mensagem no Instagram e desliguei meu celular, né? Aí eu fui pra sala de cirurgia. Então, essa cirurgia, ela começou... Era pra ter começado às 11 da manhã. Meu médico atrasou porque ele tava fazendo a 4ª cirurgia bariátrica do dia. Meu Deus do céu. Eu fui entrar mais ou menos por volta ali acho que 1h da tarde. Fui sair da sala de cirurgia quase 10 da noite. Meu Deus. Durante as primeiras horas de cirurgia, na hora que tava fazendo os furos, já tinham encaixado todos os aparelhos. E quando chegou na hora de fazer o último furo, que é pra cortar eu ia fazer uma bypass, que é a que corta o estômago, o intestino e liga no estômago, faz uma né? ligação, Faz uma isso. ligação. Na hora que foi cortar o meu intestino ali, o médico perfurou a minha aorta, na altura do meu umbigo. E ali eu já comecei a passar mal, a pitar Que todos... é onde tem um dos cortes, né? É onde tem. E aí ele forçou, ele achou que era uma gordura e assim, só que não foi o meu médico. Ele deixou o médico que tá aprendendo, sabe? Esqueci o nome agora. Tipo do médico. residente. O residente fazer a cirurgia, ele ficou no vídeo, o residente pediu pra fazer. Então assim, né, o médico precisa aprender também, né? Eu dei o azar de achar um médico ali que foi bem na minha vez. Mas eu falo que tudo é Deus. Tem um propósito. Tudo tem um propósito, né? E aí esse médico perfurou minha aorta e atravessou a aorta. E a aorta a gente sabe que é a veia principal. Então, nisso já começou a encher, a minha barriga começou a inchar, minha pressão cair, já entrei em parada cardíaca ali. Foram 15 minutos de parada cardíaca. 15 minutos? Quem entra com 4 minutos de parada cardíaca, Já a pessoa lesão. já vai embora. Sim. Eu fiquei 15 minutos, eles conseguiram me entubar rápido ali e tal, então não afetou o meu cérebro ali na hora, mas foram 15 minutos. Aí me abriram, fizeram uma laparotomia, então hoje eu tenho um corte desse tamanho aqui, né, pra descobrir onde que tava o furo, porque eles não sabiam onde que tinha sido, já os aparelhos todos estavam dentro, né, então eles começaram a lavar, no que abriu, aí já explodiu, disseram que foi sangue no teto, os médicos estavam todos ensanguentados, porque eu perdi todo o sangue do corpo ali. Meu Deus. E aí, com isso, eles acharam que foi embaixo, o meu médico disse que segurou a minha aorta, então conforme ele segurava embaixo, eles colocaram as bolsas de sangue pra entrar aqui. Então entrava e saía. Nossa. E não tinha um vascular na hora. Só o vascular pode operar a aorta. Aí, só que Deus é tão perfeito, né? Que o meu vascular, eles ligaram pro vascular ali por vídeo, né? Pra ver se ele conseguia ajudar. Ele tava do outro lado da rua numa festinha com a filha dele. Nada é por acaso. Nada. E aí ele veio correr e tudo, imagina, né? Até o médico sair da festinha, se trocar, entrar dentro da sala de cirurgia, imagina quanto tempo que levou pra ele ficar segurando ali na minha aorta, né? Então segurou, e com isso a gente sabe que já eu não tinha mais, não vazava sangue mais pra baixo das pernas, então já teria um risco grande De trombose. trombose. Exatamente. Então assim, aí veio o médico, correu, costurou minha aorta, aí ali eles fizeram toda a lavagem, fecharam, e eu tomei mais de 100 pontos na barriga, né? Porque foi muito grande o corte, e ali eu já tava desacordada. Dali eu não lembro nada. Daquele momento ali eu não consigo lembrar. Aí quando eles chegaram pro Rogério todo ensanguentado, os médicos foram... foi a equipe falar com ele, não foi só um. Aí o Rogério falou, vocês mataram minha esposa, né? Aí o Rogério já entrou em desespero, aí já ligou pra minha mãe, que todo mundo é de São Paulo, né? Minha mãe desesperada, tadinha, aí veio correndo. Aí o Rogério insistiu muito pra que eles deixassem, porque eu tinha que tomar banho, eu tava de sangue inteira, o rosto, tudo. O Rogério falou, não, eu quero agora, senão eu vou chamar a polícia e não sei o quê. Aí eles deixaram, na hora que saiu, eu tava inteira, ensanguentada, e o Rogério falou, ali eu já tava sem vida, porque a minha língua tava roxa, eu tava sem cor, de sangue, meu cabelo era bem grande, loiro, e tava tudo cheio de sangue, assim, na ponta do cabelo, os batimentos bem fraquinho ali, eu já tava por aparelho. Então, assim, aí ele falou pro meu marido, ó, essas 24 horas é muito importante, mas pra eles eu já não ia sobreviver, pros médicos. Mandou chamar todo mundo da família, sabe, assim. Aí eu fui pro quarto, né, isso era
acho que 10 horas da noite, quando eu subi pro quarto, mais ou menos. Quando foi começando a dar de madrugada, lá pra 1, 2 horas da manhã, eles já começaram a falar, porque meus batimentos estavam 20, 10, bem fraquinho mesmo, já desligando tudo, né? De madrugada, eles deram um prazo pra desligar os aparelhos. Ó, vamos desligar pra ver o que vai acontecer aqui. Quando deu umas 3 horas, a minha mãe entrou no quarto. Aí a minha mãe foi orar no pé da cama, ela encostou no meu pé, eu tava super gelada, né, porque já a parte de baixo tava começando a roxear, o pé, mão, já tava começando meu corpo, né. E com isso, a minha mãe orou, e ela encostou, ela falou que sentiu muito quente as minhas pernas, e Deus levou ela em Abraão e Isaac. E Deus falou pra ela, minha filha, eu já fiz. Então agora é você entregar a tua filha, porque eu não vou deixar ela embora. Foi isso que ela sentiu. E também em Lázaro. Então Deus mostrou essas duas partes pra minha mãe. E aí a minha mãe entendeu. Quando a minha mãe disse que flutuou naquele momento, ela sentiu flutuar o corpo dela. E ela soltou. E ela começou a falar pra todo mundo. Ela veio uma paz nela. Ela começou todo mundo. Ela não vai morrer. Ela não vai morrer, ela tá bem. Deus falou comigo. E ninguém. Todo mundo achou. Ela surtou, né? Porque ela já tá morta lá na cama. Como que você tá falando que ela não vai, né? E aí a minha mãe desceu, ninguém acreditou na minha mãe. Aí a minha mãe perguntou pra uma enfermeira que tava lá qual que é a chance dela sobreviver. Ela falou 1%. Meu Deus. Aí a minha mãe falou, bom, eu me agarro nesse 1%, que é Deus que faz tudo. E desceu e ficou em paz. Aí todo mundo chamando psicólogo e psiquiatra pra minha mãe, porque achando que a minha mãe entrou em choque e tal, né? Aí foram subindo todos. Quando foi 2 tios meus, são irmãos do meu pai, são super cristãos, assim, sabe? São maravilhosos. Eles foram orar na cama. Era 5h42 da manhã. Eu sentei na cama com eles, de uma vez. Eu levantei. No que eu levantei, derrubou o aparelho, porque eu tava toda entubada. E eu senti o ar entrar no meu nariz, no que eu sentei. Eu puxei o ar forte, assim, eu abri o olho, eu vi o relógio, 5h42. Nossa, foi a primeira coisa que eu vi. Aí os meus tios assustados, assim, eu já querendo puxar o tubo, né? Eles me seguraram. E aí entrou aquele monte de médico. E pra eles, eles já iam desligar meus aparelhos. Então, tipo assim, que isso? Essa menina levantou. Que aconteceu? Que loucura. Aí eles me perguntaram, você tá bem? Eu, sim, você sabe? Aí ela falou meu nome, eu balançava a cabeça. Ela falou assim, você sabe que você veio fazer uma cirurgia? Eu falei, sim. Sabe que era bariátrica também? Então eu tava super consciente. Eles não entendiam isso. Como que eu tava consciente depois de tudo que eu passei? Aí eles me induziram ao coma e eu fiquei 15 dias de coma. Cada dia foi um milagre. Aí, dali por diante, eu comecei a ouvir coisas e ver, não, mas porque eu tava de olho fechado, né? Eu senti que tinham 2 anjos muito grandes atrás de mim, me protegendo muito, então eu sentia muita paz. Mas o inimigo confrontava muito naquele momento. Ele falava assim, se entrega. Eu parecia que tava aqui dentro do meu ouvido. Eu ouvia. Uns médicos no final, eles falaram assim, o que você preencher a pesquisa lá de satisfação? Aí eu chamei o pessoal dos médicos, eu falei assim, olha, eu vou falar pra vocês. Vocês falem pras enfermeiras ou pra qualquer pessoa que entrar dentro de um quarto que uma pessoa em coma, ela escuta tudo. Meu Deus. E uma enfermeira entrou dentro do quarto e falou assim, essa menina não morre, ela tá aí, ó, 15 dias aí, 10 dias aí não acorda. E eu sabia que ela tava grávida. E ainda o médico falou assim, mas quem falou isso? Eu falei, não sei, só sei que ela tá grávida. Eu não abri o olho, então como é que eu sabia dessas coisas, né? Então eu sabia que o tal médico tinha entrado no quarto, eu falava pro Rogério depois, eu falava, Rogério, entrou tal médico assim. Ele falou, entrou, eu sou médico. Eu falei, então, eu vi. Então assim, é como se eu estivesse olhando as coisas por fora do corpo, por cima. Porque eu conseguia ter, e eu não abri o olho, gente, tava em coma, com medicação ali super pesada, né? Depois do coma, eu entrei em delírio, que eu poderia ficar com delírio pro resto da vida. É uma doença que você fica delirando pro resto da vida de tanto tempo do coma. E eles falavam pro Rogério, ela vai ficar em delírio pra sempre, não vai sair isso aí. Nossa, eu fiquei maluca. E aí teve quase próximo deles estubarem, eu comecei a ouvir oração da igreja. Eu comecei a ouvir orações de várias pessoas no meu ouvido, muitas orações. No quarto, eu em coma ainda. Você ouvia as orações? Ouvia orações de pessoas falando baixinho, bem assim, mas muita gente. Meu Deus. Eu conseguia ouvir. Então, assim, foi muito, assim, forte, sabe? E eu senti aquilo. Então, era isso que eu lutava com o inimigo. Eu falava, não vou desistir. Não vou desistir, porque eu sei que tem pessoas aqui. Aí ele falava, não, ninguém te ama. As pessoas aqui não estão preocupadas com você. Inclusive, tinha algumas pessoas da família que já estavam comprando o caixão, vendo tudo, toda a parte. Sério? Verdade. Então, assim, foi muito pesado. Assim, vinha médico de tudo quanto é lugar, porque eles não acreditavam.
que eu tava viva. Aí as pessoas que trabalhavam na limpeza, era muito engraçado, eles inventavam que tinha alguma coisa no quarto, porque eles queriam saber o que a mulher que ressuscitou lá no quarto, né? Aí, inclusive, teve um médico que falou pro Rogério, olha, eu não acredito em Deus, mas depois desse caso, eu tô mudando meu pensamento. Nossa. Então isso já valeu. Mas foi uma batalha muito grande, porque eles não tinham falado que era erro médico. Até meu pai é militar, né? Até que meu pai forçou lá e a gente descobriu que era erro médico. Mas eu perdoei todos os médicos, né? No final de tudo. Foram 15 dias ali em coma. Eu acordei, já foi um processo muito rápido. Aí em 24 horas eu já tava indo pra casa, tava tendo alta. Eu peguei uma bactéria de hospital e que eu não podia ficar me recuperando dentro do hospital, senão a bactéria ia... ficando mais forte. Aí tive que sair, eu fui pra casa. E em casa foi feita toda a recuperação, bonitinha. Aí tomei um monte de comprimido, aí 20 comprimidos por dia ali. E o médico falou, olha, Thalita, vai pra casa. Depois da sua alta, você não pode ter nada de relação com seu marido, porque você não pode engravidar esse ano, porque você tem uma cirurgia de mais de 50 pontos pra cicatrizar. Então, eu falei, doutor, mas eu não posso engravidar. Por que o senhor tá falando isso pra mim, né? Aí eu voltei pro médico, fez toda a cicatrização. E em fevereiro, o médico falou assim, tá tudo bem, já pode tá de alta, tá tudo certo. E aí a gente teve a primeira relação. Passou uns 20 dias, o Rogério foi inventar ele que tava cozinhando em casa, ele fez um frango com mostarda. Eu comecei a passar mal, muito mal. Aí eu falei, gente, não passo mal com nada. Aí ele falou, eu acho que você tá grávida. Eu falei, não, imagina, eu não posso. Aí eu tinha um monte de teste em casa, sempre tive um monte de teste guardado, fui fazer, eu estava grávida. Gente, foi assim, aquele momento ali a gente desabou ali, porque ao mesmo tempo que eu tinha um medo da minha barriga, eu falei, agora minha barriga vai estourar, o que eu vou fazer, gente? Eu não posso ter um filho agora. Eu falei, só falta os médicos falarem que eu tenho que tirar essa criança, Deus, por causa da outra cirurgia. Mas aí eu falei, não vou pensar nisso, porque Deus me deu. Se Deus me deu, vai correr tudo bem. Aleluia. Aí a minha filha, gente, nasceu perfeita, esse era o nosso medo, porque eu tomei muita medicação, né? Aí eu falei, agora minha filha vai nascer com problema e tal, mas mesmo assim eu decretava, falando, em nome de Jesus não vai acontecer nada, ela vai nascer perfeita. Nasceu perfeita. E a Maia, ela nasceu no dia 11/11 de 2019. Um ano depois e na mesma data que eu acordei do coma. Meu Deus do céu. Então, assim, é pra mais uma testificar confirmação, mesmo. a testificação de Deus. E tem um detalhe, a Maia nasceu, eu fiz 35 anos. Eu tinha 35 anos. Então Deus ali também cumpriu, honrou ali com a conversa que eu tive oração, com ele. Verdade. 35 anos eu ganhei a Maia. E aí, passou esse tempo, a gente esqueceu. Achei que eu ia só ser mãe uma vez, né? E aí veio a Mari. Vocês tentaram? Não, tava programado? Nada, não. Foi uma troca de anticoncepcional e eu engravidei nesse prazo. Deus é poderoso. Não imaginei que viria a Mari, né? Então foi mais um presente de Deus. Então hoje, olhar as duas ali pra quem não podia ter nada, gente, é muito lindo. E assim, depois que a Maia nasceu, eu ainda tive a minha vesícula, ela necrosou. Então, lá vai eu pra uma cirurgia no mesmo hospital, porque eu não quis ir em outro hospital, porque eu falei, gente, meu histórico tá lá. Foi um mês depois que a Maia nasceu. A minha vesícula, ela necrosou, ela grudou no intestino e caíram 50 pedras que tinham dentro dela, caiu na minha barriga. Então lá vai eu pra cirurgia de... Aí eu falei, bom, Deus já deu minha filha, agora ele vai me levar, né? Porque na minha cabeça... Mas nada, essa cirurgia foi tranquila, deu 40 minutos certinho, foi tudo perfeita. Hoje eu aprendi, né? Quando a gente às vezes escuta o pastor falando lá, gente, a última palavra não é do homem. Não é do homem, é de Deus. Então, assim, é a sua fé também, né? Então, tudo depende muito de você. Porque ali, em momento nenhum, eu desisti. Eu nunca blasfemei, nunca falei nada. Aí, só teve um dia que eu comecei a chorar muito, que aí eu questionei Deus, mas eu já tava grávida, voltando a gente tava fazendo uma viagem de São José pra São Paulo, e eu fui chorando o caminho inteiro, mas eu já tava gestante, ele não sabia, né? Então, assim, e a gente sempre colocar isso no coração, né? E orar muito, falar, Senhor, me ajuda. Porque Deus não vai te abandonar, né? Deus não abandona a gente.